estamos, irmãos, trabalhando o 7º mandamento e já falamos sobre o contexto atual, a visão da nossa cultura. Percebemos que, apesar de termos sido chamados para sermos e vivermos de uma maneira diferente, às vezes tem acontecido na vida, ou seja, no arraial de Israel, a mesma coisa tem acontecido lá fora. Mas, embora isso tenha acontecido, não é o sonho de Deus para a vida da sua igreja. Então nós vimos que estão hoje apregoando o divórcio, apregoando o adultério, e que fere o princípio do reino para a vida da sua igreja, que o Senhor quer para a sua igreja. Depois nós vimos o 7º mandamento, numa perspectiva, o adultério, numa perspectiva veterotestamentária, onde vimos que o caminho do adultério é um caminho de uma rota de colisão, de morte, né? Então vimos que todos aqueles que estão nesse caminho, alguns irão sofrer a pena de morte. No Novo Testamento, nós vimos a perspectiva do Novo Testamento com relação a isso. Embora Jesus Cristo não baixou o padrão, mas há um caminho de vida em meio a esse caminho de morte. De qualquer maneira, se nós olharmos na perspectiva da expiação, o adúltero morre, mas morre na morte de Cristo. Porque é em Cristo é que ele não é apedrejado. Em Cristo é que ele tem uma porta de saída para o perdão. Então, se volta ou se vem a Jesus, há perdão até para isto. Claro que Jesus já havia evidenciado isso lá com a mulher pega em adultério, não é? Então, o Jesus já havia feito isso. A perdoou, no entanto, não baixou o padrão. Às vezes pensa, mas o Novo Testamento é meio... Não, não é não. É o nível mesmo, o reino de Deus continua sendo o que sempre foi, e o Deus eterno, santo, 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 como sempre, por toda a eternidade foi e será, né? Então a gente precisa de perceber isso. Agora, o que eu quero fazer nesses encontros nossos subsequentes é tentar dar uma visão para que a gente possa entender os caminhos que às vezes isso acontece. Eu tenho lido alguns livros, alguns artigos, irmãos e pastores que têm trabalhado nessa área. Eu tenho dito, a área de aconselhamento pastoral, na área familiar, não é a minha área. Eu tenho muita dificuldade de trabalhar essas áreas, porque eu entendo que existem 3 verdades. E eu tenho muita dificuldade com essas realidades. Primeiro a verdade do marido, depois a verdade da esposa, depois a verdade verdadeira, que eles não contam, nem um nem outro, né? Então, para você trabalhar essa realidade, eu tenho muita dificuldade, porque a gente fica sem noção. Se os maridos fossem sinceros, e as mulheres também, ficaria mais fácil. Mas, infelizmente, no geral, não é isso que acontece. Então eu tenho dificuldade de lidar com isso, e já fiz algumas coisas que, na situação eu repetiria, mas que não foi uma boa, assim, meus aconselhamentos, né? Eu já disse, olha, tem coisa que precisa de acabar. Então você larga desse camarada. Aí ela foi lá e contou para o marido ficou bravo. Eu falei, rapaz, o que poderia fazer? Você bateu na sua mulher, você quer o quê, cara? Né? Então, às vezes, eu entendo que Deus tem uma realidade para ser vivida, e quando essa realidade de Deus não está sendo vivida, então os dois vão morrer secos. Então precisa tomar uma posição, ou conserta ou deserta, não é isso que tem. Então a gente precisa de caminhar nisso. Agora, se é um coração flexível, Deus vai trabalhar isso
eu entendo que o divórcio não é a solução primeira, mas sim a última delas. Caso não aconteça, não tenha saída, há uma decisão contumaz, há uma decisão bíblica da outra pessoa, então você não pode fazer nada, né? Diante de Deus, fala com o Senhor e trabalhado. Hoje eu quero falar sobre algumas realidades que as pessoas justificam os seus adultérios. Embora a maioria das pessoas, eu fiquei abismado de ver na pesquisa do IBGE de 2013, que 85% dos brasileiros são favoráveis ao divórcio. Está lá na página do IBGE. Eu achei isso interessante porque, né? Também. E alto. E o estado de São Paulo tem 50% desse crescimento. Altíssimo. E isso aí é uma visão, irmão Arlindo, do caos que nós estamos entrando nele. Então, a estrutura da sociedade, de acordo com o projeto de Deus, está ruindo. Então, nós vamos pagar um preço muito caro por isso, e um preço que será cobrado dos nossos filhos e netos, que são eles que vão pagar caro o preço, vai sobre a pele deles. Né? Porque nós já temos a estrutura, a gente já tem um alicerce feito, um posicionamento cristão, mas os nossos filhos estão vindo, que agora estão observando toda essa contracultura cristã. Quer dizer, agora é o contrário, nós estamos no posicionamento da cultura cristã e o mundo é a contracultura em cima. Quando a gente vai para o mundo, nós somos a contracultura. Então, isso aí vai trazer sobre a igreja um peso muito grande. Mas embora muitas pessoas, por causa da nossa estrutura católica, a maioria é contra o adultério. Ainda não tem assim, a pessoa fala de um punhado de coisas, mas quando a pessoa pergunta sobre o adultério, então por sermos sul-americanos e de uma cultura, porque a nossa cultura ela é católica romana. Então essa posição da igreja e das pessoas mais vividas, com mais quilômetros de rodagem, elas têm um posicionamento de que é errado o adultério. Embora isso aconteça, a sociedade ainda perpetua algumas inverdades, que eu chamo de mitos. Isso até para justificar com relação a esses casos extraconjugais, que é a questão do adultério. E eu quero examinar alguns desses mitos, porque a gente fica pensando assim, puxa vida, se isso acontece por causa disso, então fazer o quê? A mulher é culpada mesmo, ou o homem é culpado mesmo. Então a gente precisa de pensar sobre algumas realidades que apregou, que estão aí na mídia, e às vezes a gente assente como verdade. E a igreja pega essa culturação e diz, não, é porque então a gente precisa de pensar um pouquinho. E um dia desse eu estava conversando com alguém, e eu me assustei, porque é uma pessoa há muito tempo da igreja, com posicionamento não bíblico. E eu falei para Simone, será onde essa pessoa arrumou isso? Porque não é bíblico o posicionamento da pessoa. Como nós estávamos num ambiente, eu não quis levantar, mas eu disse, qualquer dia desse eu vou ter que chegar para a pessoa perguntar qual site que você está estudando, ou qual pregador você está ouvindo, porque o grande problema é que a gente ouve um mundo de gente e não tem base para filtrar essas realidades.
Então, por exemplo, a informação hoje evangélica, a que nós temos são dos evangelistas da televisão. São muitos desses que mercadejam a palavra de Deus. Então, para muitas pessoas, o evangelho é esse que eles estão vendo na televisão, via internet. Mas, às vezes, esse é um evangelho que tem veneno na panela. Então, se você tem uma maturidade para filtrar isso, então tudo bem, você ouve, filtra, né? Como diz o apóstolo Paulo, retende o que é bom e dê descarga no outro. Agora, isso precisa ser um filtro bem afinado, porque senão você vai engolir aí algumas coisas que são venenos. E uma dessas realidades é a seguinte: adultério é sobre sexo. Isso é um mito. Nem sempre é assim. Então, para eu trabalhar lá na frente, alguns passos de prevenção dessa catástrofe nas nossas vidas, de prevenção, a gente precisa de caminhar um pouquinho no contexto amplo disto. Porque senão nós vamos ficar com a visão defeituosa. O que parece é que muitas vezes é o oposto. Não é por sexo. Quando acontece um caso sexual, é descoberto, é colocado em público, o que é que a gente fala? O que a gente coordena? Se você está vendo a mulher que o camarada saiu com ela, e dá uma olhada e fala assim, nossa, o que ele viu nela? Não é assim? Eu já tive esse pensamento também. Talvez o camarada tenha uma mulher tão bonita quanto, e aí você diz assim, puxa, o que ele viu na outra? Ou o contrário também. O que é que ela viu nele? Porque frequentemente, irmãos, o sexo em casa é melhor. Frequentemente. O parceiro do casamento pode às vezes ser tão atraente quanto, ou talvez mais atraente do que a parte do adultério. Em casa, normalmente, o sexo é melhor. Mas a questão é a seguinte, ser bonito ou bonita, sensual, geralmente não é a questão principal. Parceiros geralmente não são escolhidos porque são mais bonitos, mais charmosos ou mais sexy do que aquilo que você tem em casa. Eles são escolhidos por vários tipos de razões estranhas e, pasmem, não sexuais. Por que isso, irmãos? Porque, às vezes, o relacionamento não atenta às necessidades uns dos outros. E aí, o marido não encontra isso em casa, e a esposa também não. Não é sexo, sexo eles têm. Tranquilo, sem culpa, né? Com toda aquele conhecimento que um do outro. Não precisa ficar preocupado se alguém vai descobrir, alguém está fotografando, alguém está vendo, alguém está... Entendeu? Então, tudo isso colabora para que em casa seja melhor. Tem um escritor que ele escreveu um livro famosíssimo, agora infelizmente está em inglês só. Willard Harley. Ele escreve 5 necessidades primárias da mulher e 5 necessidades primárias para o homem. Necessidades dela e necessidades dele. Her e him, né? É dele e dela. Então,
Então são necessidades dela e necessidade deles. Então ele diz o seguinte, que um casamento, a prova de caso extrasexual, ele acredita que as necessidades, quando acontece o caso extraconjugal, as necessidades não são satisfeitas no casamento, por qualquer um dos parceiros. E esta é a razão principal de casos extraconjugais, não é o sexo. Então eu quero trabalhar com os irmãos isto, para que a gente possa observar que de verdade o que mais afeta a igreja não é a questão sexual, é a questão do dia a dia, das necessidades de um e de outro. Ele diz que qualquer das faltas ou do cumprimento dessas áreas emocionais básicas cria um vácuo, um vazio perigoso na vida de qualquer de um dos cônjuges. E muitos acabam preenchendo isto fora do casamento. Um outro que escreveu um livro chamado Mentiras Privadas, Frank Pittman. Esse livro, Mentiras Privadas. Ele diz que a infidelidade e a traição da intimidade, dentro do seu próprio consultório, ele diz que muitos dos seus pacientes tiveram casos extraconjugais porque tinham uma boa vida sexual em casa e que vieram de um casamento que não tinha quase nenhuma ou pouquíssima intimidade. Tinham sexo, mas não tinha intimidade. Quer dizer, então ele aponta que, ele conclui que casos assim eram 3 vezes mais, com probabilidade de a pessoa buscar o preenchimento disto fora do casamento. Então é onde a gente discute algumas coisas. Lá na frente eu vou discutir isso com os irmãos com relação à questão do marido não parar, o marido não olhar para sua esposa, não conversar com ela, não dar intimidade, não tocar. Olha, irmãos, a gente ouve esse pessoal de encontro de casais, esses palestrantes de tipo Jaime Kemp, contando algumas coisas que a gente acha que não existe. Fala, não, ele inventou esse negócio só para dar né? Mas olha, podem crer, nos bastidores os irmãos não acreditam o tamanho das coisas que acontecem. Por exemplo, o Jaime Kemp conta de que ele pergunta assim para o marido, quantas vezes você diz te amo para sua esposa? Ele diz, não, eu falei isso para ela quando nós casamos, e basta, ela sabe disso. Então veja, não é assim. Por exemplo, esse é um fato que eu presenciei. A mulher fumava. E eu perguntei para ela assim, mas me diga uma coisa, fulano. Você diz que seu marido não sabe que você fuma. Mas me diga uma coisa, como é que vocês fazem sexo? Ele não lhe beija? Não. Como? Não. Não. Isso não é um absurdo? É um absurdo. Isso é falta de intimidade. O cara tá igual um cavalo. Ou um galo. Sai. Sim, que o cara está fazendo. Então é isso aí que começa a gerar esse buraco que esses irmãos estão comentando nos seus livros. Quer dizer, tem um sexo, mas não tem intimidade. Não existe aquela coisa, aquela empatia, não existe aquela coisa que liga as pessoas. Então aí aparece uma secretária, aparece o funcionário da empresa que ela trabalha e começa a dar a ela intimidade. Então, embora o marido
faça sexo com ela, ela não tem intimidade com ele. Não, irmãos, olha, isso aí podem pegar, tem tantas coisas nos bastidores, vocês ficam abismados. Claro que eu não posso ficar contando muito, porque alguns desses estão aqui na nossa igreja. De intimidade, falta de intimidade. E quando a coisa explode, aí você não tem tempo de socorrer isso. Relacionamento, você não cria solução para ele com a consulta pastoral. Relacionamento, ele é construído. Alguém já disse que é uma plantinha, você vai regando esse negócio a vida toda. Então, quando o pastor fica sabendo, o cara nunca beijou a mulher de 15 anos casado. Quer dizer, ele nunca disse te amo, porque ele diz num casamento há 20 anos atrás. Então, isso é algo, parece mentira, irmão Arlindo. Pode ser. Mas fica um negócio só paixão, só uma questão física. Então, o que nós precisamos entender é que, às vezes, e na maioria dos casos de adultério, irmãos, não é sexo. Principalmente do lado da mulher. Alguém já disse que mulher não trai por sexo. Ela trai por carinho, por afeição. Se o marido não dá isso, ela vai achar outro que começa a elogiar o cabelo. Né? Vai fazer isso. Por isso que eu tenho muito cuidado. Dizer assim, minha irmã, que legal ficou o seu cabelo. Normalmente eu não faço isso. Né? Com as pessoas mais achegadas, pessoas assim, eu falo. Agora, não falo. Por quê? Porque talvez o marido não viu que só cortou o cabelo. Aí o seu pastor chega e fala, ficou bonito. Falo, nossa, meu pastor observou. E meu marido, que é traste, não falou nada, né? Então, é verdade. Você vai construindo. E hoje, como as mulheres estão... Por exemplo, se a senhora fica mais tempo exposta lá na banca, que chega todo mundo, e tem freguês lá que tem anos lá. Então, ele pode fazer um elogio para a senhora que o maridão não fez. Então, é esse que é o grande problema. Não é lá. Mas é aqui, no dia a dia, ficar a coisa acontecendo, não é? E a gente começa a ter problema. Veja o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 7, 5. Isso aqui o apóstolo Paulo tece, irmãos, de uma maneira... E a pessoa acha assim, não, então tem que ficar o tempo todo, né, lá. Não é isso que Paulo está dizendo. Olha, ele diz assim, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ele não está falando que o cara vai fazer sexo toda hora. Ele está falando aqui de um caminhar junto, de uma pessoa que... Por exemplo, eu acho formidável olhar pessoas que têm 30, 40 anos de casados, abraçados, de mão dada. Isso é intimidade. Mas eu sei, irmãos, pessoas assim... de 20 e 30 anos, eu sei se eles têm intimidade ou não, só para conviver com eles aqui na igreja. Não preciso de nenhuma vez na casa deles. Eu sei. Pela liberdade de conversar. Pela maneira de dar um outro. E que tem liberdade. Eu sei que tem intimidade, que foi construído algo muito maior e muito mais sólido do que um relacionamento sexual. E é isso que dá sustentabilidade ao casamento. Então Paulo está dizendo assim, se você quer um tempinho, agora não fica muito tempo longe dela não. Não fica muito tempo longe dele. Ajunte de novo, você dê a mão de novo, abraça, dê um cheiro. Por quê? Porque isto
é que vai construindo intimidade. Até para resolver um problema lá na frente, essa intimidade pode ajudar muito em restaurar alguma coisa que pode ser quebrada lá na frente. Quem é que sabe? Então, primeira coisa, mito é que a gente precisa tomar cuidado que adultério, às vezes, e na maioria das vezes, tem nada a ver com sexo. É falta de intimidade, falta de nós vamos trabalhar essas necessidades lá na frente, mas eu estou dando aos irmãos aqui essa ideia, que a gente levanta e diz, não, foi porque não viu nada nela. Eu acho que ela é tão bonita, ou talvez menos bonita do que a outra, a legítima. Mas a impressão que eu tenho é que a outra não liga muito para ele. E eu pego pesado. Por isso que não dá para eu ser conselheiro matrimonial. Porque eu jogo na lata mesmo, né? Então a pessoa às vezes não gosta, vai lá e conta para o marido, aí o marido vai querer brigar comigo. Ou conta para a mulher, e a mulher depois, né? Não sei se Paulo fala isso, mas o mineiro fala muito assim, briga de marido e mulher, ninguém bota a colher, né? Olha, irmãos, Daniel está aqui, é meu irmão, e ele não pegou muito isso, porque ele é o terceiro dos filhos. Mas, olha, meus pais, o que deram trabalho para pastores não estão escritos. Não está escrito a quantidade. E eles estão separados o mesmo tanto que eu estou casado com a Simone. Então eu acho que eu trago isso na cabeça. Quer dizer, eles falavam para os pastores, eu estava lá sentado, não poderia falar nada, porque minha mãe era uma tenente-coronel, você não podia falar nada. Então, eu via que não era aquele o caminho. E o pastor ali chorava, esperneava. Por isso eu pensava, existe uma outra verdade que eles não estão contando. E por isso não adiantou nada. Não é? Então, faltou de um e de outro algo mais. Porque eu acho que até sexo eles tinham. Mas faltavam algo mais entre eles. Intimidade que eles não tinham. Então isso aí precisa ter sido construído, e se não for construído, a gente precisa de trabalhar isso. Segunda realidade, às vezes sim, e na maioria não. Adultério não é sobre caráter. E aqui é um ponto, irmãos, que a gente muitas vezes precisamos de analisar com mais critério. Por exemplo, antigamente, dizia assim, fulano é um alcoólatra porque fulano é de um caráter fraco. Então, o comportamento da pessoa diante de um vício, a gente dizia assim, não, é porque ele tem um caráter fraco. Mas depois viemos descobrir que ser alcoólatra tem um punhado de implicações. Pode ser uma doença e pode ser um vício violento que ele não consegue sair. Não é questão. Às vezes a pessoa gostaria de sair, gostaria de deixar aquele negócio, mas ele não consegue. E muitas vezes, quando nós vamos detectar alguma coisa, aí a gente vê que a causa daquele comportamento dele está não no caráter dele, mas está em algo muito mais amplo do que a questão do caráter. A questão da pessoa quer, eu não posso, mas acaba fazendo isso. Viciado, você tem que tratá-lo como doença. Tratá-lo como doente. E às vezes, irmãos, é uma doença. Às vezes a pessoa está doente com um vício, pode ter feito na vida dele, ter construído uma questão sexual, e ele pode estar com esse negócio para ser tratado, e todo mundo vai para tratamento. Eu tenho certeza que nós temos muitas pessoas doentes nessa área.
que precisa de tratamento. Agora, como se for o homem, se for a mulher é mais fácil. A mulher tem mais facilidade de buscar tratamento em qualquer área da vida. Por isso tem mais mulher viva do que homem. O homem só vai, fulano morreu de quê? Próstata. Então, como assim? Morreu de próstata. Quer dizer, uma mulher dificilmente, ela faz Papa Nicolau todo ano. Todo ano a mulher está lá, né, fazendo seus exames. O homem não, ele vai, ele faz, esquece, e aí quando descobre a mulher está viúva. Então, às vezes, a gente precisa de olhar para esse lado também, de que tem gente doente, tratar esse negócio. Né? Não porque é mau caráter, às vezes não é o caráter, às vezes pode até ser. E aí tem como detectar se o cara é mau caráter. Se isso está impregnado no seu caráter, no seu ser, na sua pessoa, ou se esse cara tem uma doença, se esse cara tem algo que ele trouxe de lá, não é? Há crescente evidência de que o comportamento adúltero dos pais afeta drasticamente o psicológico das crianças, seus filhos, quando chegam à idade adulta. Olha, irmãos, a gente que já tem um tempo na igreja é batata. Tal filho, tal pai, tal filho. Pode ir atrás. Quando você tem pais piedosos, pais que vivem realidades deles aos pés da cruz, os filhos têm pode até ter problemas na trajetória da vida. Não estamos invalidando, dizendo que nós não vamos ter. Mas eles terão os mesmos caminhos de soluções desses problemas que os pais tiveram. Por exemplo, o cara está aqui, por exemplo, está aqui, mas eu não posso dizer o nome. Mas está aqui assim, o cara casa com a mãe grávida. Agora o filho faz a mesma coisa. E ele pode preparar para a filha fazer a mesma coisa. A menos que haja uma rendição total e absoluta ao Cordeiro. Como nós terminamos a mensagem de quarta-feira passada, olha, eu dei a eles oportunidades e eles não querem se arrepender. Se arrependerem, terão perdão. É isso que Deus faz. Quando é que eu quebro a maldição do meu pai ou da minha mãe? Quando eu me rendo completamente ao Senhor. Por quê? Porque eu vou ser afetado. Eu vou ser afetado muito, irmãos, com relação aos nossos pais. Que nossos pais fizeram, infelizmente, essa maldição genética e de exemplo a gente traz. Isso é uma maldição. A maldição existe, é genética. Que eu trago grampeada no meu gene que não tem como sair. Agora, eu posso mudar, eu posso trabalhar essa realidade quando eu estou de uma maneira completamente rendida ao Senhor. Aí acontece um novo nascimento. Aí Deus imprime o seu caráter em mim e aí eu vou procurar parecer com Jesus Cristo. Isso é o alvo, ele começa a esculpir na minha vida. Mas às vezes essa doença, o remédio dela é Jesus. Tem que detectar, meu irmão, você não é convertido de verdade. Mas eu sou um negócio sexual. Meu irmão. Então, isso aí chama do espírito. E você tem um negócio chamado domínio próprio. Então, converta com esse negócio aí. Não, mas a pessoa fala que eu tenho caráter. Não, desculpa esse negócio. O Espírito Santo de Deus, ele vai esculpir algumas realidades nas nossas vidas. Não pode ser, irmãos, uma marca minha e sua, viver contrário ao que Deus mandou que eu e você vivêssemos. O que acontece é acidente nas nossas vidas. O pecado é um acidente. Não é algo que eu pratico. Não é algo que eu tenho prazer em praticar. Então não é algo que é do meu caráter. Pode ser uma doença, pode ser um vício. Pense nisso, trabalhe isso, põe para fora essas verdades
que são verdadeiros na sua vida. Olha, eu tenho problema disso. Por exemplo, a gente detecta alguns subterfúgios. Tem pessoas que quando as coisas não dão certo, elas vão dormir. Sabe por quê? Porque o pai desde pequenininho fazia isso com ela. Fez errado? Vai dormir. Então o cara vai dormir porque está errado. Então ele nunca bate de frente com o problema, ele vai dormir. Tem pessoa que dá alguma coisa errada, ele vai para o banheiro. O homem é assim. Vai para o banheiro. Quando ele cresce, ele vai para a prostituição. Porque esse é um escape do problema dele. Mulher também tem os seus escapes. Então, às vezes, ele fica adulto, ele traz esse negócio na cabeça. Isso é um vício, precisa ser tratado, abrir o jogo. Ó, meu irmão, eu sou assim, então tem problemas nessa área. Então me ajude nessa área. Então, quando nós encaramos doença, quando nós encaramos como vício, então a gente tem como resolver isso. Quando encaramos como caráter, então, meu irmão, você se converta. Tem que se converter. Nós somos feitos em novas criaturas. Deus vai esculpir em mim realidades celestiais. Por exemplo, tem algumas pessoas que são, e aqui tem na história dessa igreja várias pessoas. Essas pessoas precisam de conversão. É questão de caráter. Não foi impresso no coração dessa pessoa o caráter de Deus. Tem que converter. Né? Então você detecta que é o que não é. Assim como lá atrás, às vezes o adultério não tem nada a ver com sexo, aqui também o adultério também pode não ser uma questão de caráter. Questão de doença que esse camarada traz de casa. O pai foi adulto, o avô foi adulto, ele também vai ser. Porque tem esse negócio implícito na genética dele, ele quer ser igual o pai. Quer ser igual o avô. Então, as pessoas trabalham isso. Outra mentira, irmãos, demoníaca. O adultério é terapêutico. E o problema é que estão nos maioria dos livros de psicologia, de revistas femininas que circulam nas nossas bancas, livros, dizendo, olha, isso aí é terapêutico. Então ele está dizendo que as relações extraconjugais são positivas. Né? Este mito de que um caso pode reviver ou revitalizar um casamento é uma mentira devastadora. Dependendo da fonte que você estiver lendo, ela vai dizer mais ou menos assim. Faz de você um amante melhor. Por isso, irmãos, que nós temos problemas nos aconselhamentos de homem querendo fazer com a mulher coisa que só faz com prostituta. Porque ele teve a experiência lá fora, agora quer trazer para dentro de casa. Mulheres também, do mesmo jeito. Trazer alguma coisa que não dá. Não é? Então, o que nós precisamos? Prestar atenção nas fontes que nós estamos lendo. Qual é a fonte que está formatando a nossa realidade familiar, conjugal? Intimidade. Segundo, essa aqui é uma das falas. A idade da loba. Não é? Vai ajudar com a sua crise da meia-idade. Né? Por isso que tem muitos camaradas aí, né, que estão com a menininha de 20. Né? Então vai ser, se você pegar energia lá fora, você vai tirar de letra esse negócio de meia-idade. Porque eles acreditam que isso vai melhorar o relacionamento dentro de casa. Traz alegria para a sua vida. Eu não sei o que você acha por alegria, mas não traz, irmão, só traz desespero. Ou até mesmo traz emoções de volta ao seu casamento. Nada poderia estar mais longe da verdade do que isso.
Um caso lhe poderá dar mais sexo, mas também vai lhe dar uma dor de cabeça que você nem imagina o tamanho. E pode também trazer uma doença sexualmente transmissível. E hoje não é a gonorreia, hoje pode ser a AIDS. Pode trazer qualquer outra realidade. Então, não sei que coisa de dar prazer ou fazer qualquer coisa sobre isso. Pode trazer ao seu casamento mais emoções, se você considerar o divórcio emocionante. Porque a desgraça, problema dos filhos, dividir os bens, né? Dia desse eu fui falar com uma pessoa que é muito rica. E essa pessoa, ao conversar, eu descobri que aquele patrimônio dela é a divisão do marido dela que adulterou com outra mulher e ficou com a outra. Quer dizer, é caro isso. Isso é caro, você vai perder, a coisa vai chegar e vai ser muito caro. Então precisamos de aprender. Não tem nada de terapia no adultério. Não tem nada de terapia. Esse negócio aqui é dor. Vai te levar muito mais longe do que você gostaria de ir. Vai lhe custar muito mais caro do que você gostaria de pagar. Vai doer muito mais do que você gostaria de suportar ou pode suportar. E outra coisa, vai dar a você uma tristeza tão grande que se você não tiver muita estrutura, vai levar você embora da vida. Então, melhor coisa, irmãos, ouvido para isto e pensar na realidade do que a palavra de Deus diz. Quarto e último, o adultério é inofensivo. Eu disse aqui no início sobre alguns filmes, e a gente vê também algumas novelas com relação à questão do adultério. Eu estava ouvindo também, lendo um dia desse, sobre aquele filme antigo, que é o Paciente Inglês. Lembra desse filme? Até parece bonito o filme. Né? São duas realidades, dois romances acontecendo ao mesmo tempo. Um no passado e outro no presente. Mas se nós pensarmos direito, ele está contando do adultério que ele teve com a mulher do melhor amigo dele. E esse filme, ele foi indicado para o Oscar e ganhou o Oscar, do melhor filme, inclusive. Eu falei lá também da ponte Madison, né? Lá, não é? Da esposa do fazendeiro lá, e que ela teve, e isso reenergizou o seu casamento, né? Com o fotógrafo, né? Então aquilo está promovendo o adultério. Quer dizer, está dizendo que o adultério, ele é inofensivo, mas não é. A questão do adultério é uma questão de que vai destruir realidades na nossa vida de uma maneira em que dificilmente nós teremos como consertar. É um rastro de dor, é um rastro de destruição, destrói confiança, destrói intimidade, destrói a autoestima, divide famílias, arruína carreiras e deixa esse rastro de destruição e de dor. Nós todos sabemos que há muitos dos nossos queridos que a gente tinha, né, como ícones, suas vidas foram destruídas por causa disso. Por exemplo,
eu gostava de assistir o Jim Swaggart. Eu só não gostava de assistir o Jim Swaggart quando ele começava a falar de denominação. Aí parecia que ele era somente a dele. Sectário, ele metia o pau presbiteriano, batista. Aí ele juntava tudo e cobria o pau, né? Mas quando ele falava sobre salvação, sobre realidades da palavra de Deus, não tinha para ele. Não tinha para ninguém. Ele era um excelente pregador. Mas aquela carreira vertiginosa como pregador foi destruída por causa de um adultério. Jimmy Baker, da mesma maneira, que foi o que pôs um investigador atrás do Jim Swaggart. É uma briga de grandes listas da televisão. E nós temos aqui, que no Brasil, que os irmãos já sabem, também queridos nossos que fizeram e perderam as suas carreiras, os seus ministérios por causa disso. Tem lá, nós vamos falar disso lá atrás, um dos caminhos, lá na frente, aliás, desculpa, um dos caminhos para a gente pensar nas consequências disso, aumenta a dor. Começa a pensar, né? Aumente as consequências, não é? E leia a história de pessoas. E a Bíblia está cheia de história. Por exemplo, Davi mesmo, eu imagino o coração de Davi. Sim, meu irmão? Sim. E tem muitos outros, né? Porque não... Pode dizer, meu irmão. Sim. Isso é uma observação fantástica. Não tem alegria. Só tristeza. Culpa tremenda. E, por exemplo, esse da ponte lá, os filhos estão lendo. E aí um acha que a vida dele é uma porcaria, porque a mãe dele não sei o que tem. E aí a filha diz a mesma coisa, a irmã. Os dois confabulando ali, falando, puxa, estou mantendo o casamento e minha mãe teve um caso. Olha, é um negócio assim, parece que... E as novelas? Eu nem vou falar nas novelas, porque os irmãos sabem que parece que é inofensivo a coisa. Só irmãos, lá na televisão. E ainda assim, não é. Porque vai trazer uma dor emocional no coração dessas pessoas tremendas. E se nós pensarmos nos nossos filhos, irmãos, no legado que a gente vai passar para eles, aí que você começa a dimensionar. E na próxima quarta-feira a gente vai fazer isso. Vamos tentar pôr as coisas, já que nós tivemos essa primeira visão desses mitos, que não é isso, aí a gente vai dimensionar e vamos fazer para que a gente vá com o coração de que esse é um princípio que Deus colocou para preservar o casamento. Deus não está tolindo-nos de felicidade sexual. Que Ele está dizendo que há um caminho certo para se fazer, a maneira certa para se fazer, que é uma maneira abençoadora. E aí, mas que se fizermos de uma maneira que Ele não vai arrebentar a vida. E nós temos, irmãos, muitas pessoas aí fora arrebentadas e outras dentro da igreja curadas por isso. E se a gente der essa oportunidade, por exemplo, aqui nós tivemos um casal fantástico, que abençoou muito essa igreja no início em que nós chegamos aqui, que é Mabel e Pestana. Você era da época do Pestana na IESA, não? Pestana era chefe do Então, você imagina, foi aqui que nós fizemos um chá. Olha, quando aqueles dois irmãos contaram a história deles, pensa o impacto que provocou na vida da igreja, do que eles eram e do que Deus fez
com eles. Muito dinheiro, muita coisa. Eles hoje moram nos Estados Unidos. Mas pensam num casal que Deus restaurou de uma maneira tremenda. E quando eles contam a experiência deles, é da gente sentir o poder de Deus sobre a vida deles. Fizemos um chá, não foi um chá, bem? Só lembra disso, irmã Nadir? A senhora lembra, é da nossa época, só chegou, nós estamos juntos, a senhora só chegou primeiro do que eu. Mas, olha, foi uma experiência. E muitas vezes nós temos pessoas dentro da igreja que têm essas experiências, ó, de uma restauração que de fato Deus fez de novo, um caminhar novo conjugal. Eu lembrei agora do Pestana, mais da Mabel, mas olha, um exemplo fantástico. Você lembra, Elda, do testemunho deles? Não. Não, né? Você não lembra, né? Mas muito bom, trabalho especial que eles fizeram conosco. É um exemplo de casal que Deus trabalhou a vida deles. E nós temos muitos outros que não têm oportunidade de contar, mas que a gente sabe que houve um restaurar de Deus e que hoje desfrutam de um relacionamento com Deus e conjugal de uma maneira maravilhosa. E a minha ênfase nesse trabalho é exatamente isso, é dizer que há uma morte do adultério na morte de Jesus Cristo. Então aproveite, se rendam, não justifique porque há uma maldição genética, meu pai era assim, meu avô era assim, então você não seja assim, porque isso é desgraça. Porque se você olhar para trás, você vai ver que o seu avô não deve ter morrido bem e o seu pai também está no mesmo caminho. Então, não tem isso, de ter vivido dissolutamente e ter tido uma velhice boa. A gente colhe o que planta e só depois que planta é que colhe, né? Então não tem jeito, e colhe muito mais do que plantou, tanto de bom quanto de ruim. Então a gente precisa entender que Deus coloca isso e a gente precisa trabalhar essas realidades e aí nós vamos como prevenir, pelo menos tentar não cair nas ciladas. É o que nós vamos trabalhar na próxima quarta-feira. Como evitar. E a gente sabe, a gente detecta, depois de um tempo de caminhada existencial, a gente sabe até quando algumas coisas são insinuadas, você sabe que o caminho vai dar num caminho de morte e de tristeza profunda. Vamos colocar em pé, irmãos, e vamos orar. Eu vou pedir o Daniel para nos dirigir a Deus na oração. Daniel, meu irmão, é presbítero da Igreja Presbiteriana lá de Luiz Eduardo, na Bahia. É o pai da Jéssica, que está fazendo medicina aqui na Uniar. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Amém. Por mais uma vez o Senhor ter nos concedido a oportunidade, ó Deus, de estar na tua casa. Amém, para aprender da tua palavra, ó Pai. Amém. E que nós possamos estar colocando, ó Deus, nas nossas vidas, ó Deus, dia a dia, o que nós aprendemos na tua palavra, ó Pai. Amém, Senhor. E que nós possamos estar mudando, ó Deus, a nossa vida, ó Deus, mudando a vida dos nossos que estão ao nosso lado, ó Pai, através da tua palavra. Amém. Que o Senhor possa estar mostrando, ó Deus, dia após dia na nossa vida, ó Deus, o teu viver, ó Pai. Amém. Que nós possamos estar cada dia crescendo mais, ó Deus, diante de Ti. Te agradecemos por essa igreja, ó Pai, que o Senhor continua abençoando, ó Deus. Sim. Como até que o Senhor tem feito. Sim, em nome Deus. do Teu Filho é que nós oramos. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Tenham uma boa noite.